Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, Cláudio. Tá me ouvindo? Estou ouvindo, Fernando. Tudo bem? Boa noite. Tudo bom, boa noite. Estamos começando mais um quadro de assessoria live, o nosso quadro semanal de Business Talks dentro da assessoria live. E o nosso convidado especial de hoje é o Cláudio Diniz, para a gente falar sobre o mercado de luxo. Né, Cláudio, você quer se apresentar antes de mais nada, para o pessoal que está acompanhando a gente entender um pouquinho mais de você, do seu histórico, e o que a gente vai conversar aqui hoje? Bem, eu nasci no Rio de Janeiro. A princípio, eu sou carioca, mas no decorrer da minha vida, a minha vida pessoal, ela entrelaça muito com a vida profissional, porque eu nasci no Rio de Janeiro e eu perdi muito esse carioquês, a cultura do Rio de Janeiro. Eu morei em São Paulo, morei em Londres, morei em Amsterdã, morei em Milão, uma temporada na França, em Paris, uma temporada em Sydney. Então, a minha vida sempre foi de criatividade, flexibilidade, de se reinventar, tá, em outras culturas. No Brasil, eu trabalhava na KPMG, trabalhava na parte de auditoria, de fraudes, de controles internos. Eu vi uma necessidade, eu cheguei na KPMG como supervisor, então, uma multinacional, e eu não via mais uma possibilidade de crescer no que eu queria mais. E aí eu fui morar em Londres, então eu estudava, e eu comecei a trabalhar. As pessoas me perguntam como eu entrei para o mercado de luxo. Na realidade, o mercado de luxo me escolheu, porque quando eu fui trabalhar em Londres, eu fui trabalhar no Hilton, que era um hotel 5 estrelas. E aí eu entrei no mercado de luxo sem saber que era mercado de luxo, porque na Inglaterra ninguém falava em luxo como as pessoas falam no Brasil. Então, eu trabalhei no Hilton, aí fui convidado para trabalhar no Langham, um outro hotel 5 estrelas. Então, eu trabalhava no hotel, trabalhava na parte de eventos, e depois eu fui trabalhar no Gallagher Club, que é um clube segmentado AAA. Um clube segmentado AAA na Inglaterra é diferente do Brasil ou em outros lugares, porque lá a classe AAA, ele é AAA mesmo, costumes, com modos. Então, eu aprendi tudo no Gallagher Club, dessa parte de luxo. E aí eu vi a necessidade de ter essa parte teórica. No Brasil, a minha graduação é em Ciências Contábeis, eu fiz Ciências Contábeis na Gama Filho, então era controladoria, e quando eu fui fazer MBA em Gestão do Luxo, no Luxury Brand Management, eu fiz na ESSEC Business School, em Sergipe-Pontoise, na França, estudei no London College of Fashion e fiz na FAAP um MBA em Gestão do Luxo também. E aí eu tinha a parte teórica e a parte prática. E as pessoas me perguntavam muito, eu ainda morava fora do Brasil, me tornei um especialista em luxo, mas sem saber que eu era um especialista. Eu tinha um blog na época, e esse blog ele era lido por personalidades do mundo, né? Gilles Lipovetsky lia o meu blog, fazia um blog por fazer. Então, quando eu tive Gilles Lipovetsky, que é o número 1 no mundo, acompanhando meu blog, eu vi a responsabilidade de escrever melhor, de me comunicar melhor com aquelas pessoas, até porque eu não era jornalista, eu era especialista no mercado de luxo. Quando eu voltei para o Brasil, eu montei uma empresa aqui de eventos, eu tinha um network muito bom na Europa. Eu estudei com a rainha da Holanda, na época ela era princesa, era máxima da princesa, e hoje ela é rainha da Holanda. Então eu estudei com ela, e eu fui casado também com o presidente de um banco. Isso me abriu muitas portas, né, na Europa. Então eu tive portas abertas na realeza, várias pessoas, né, para fazer eventos. E quando eu voltei para o Brasil, eu tive portas abertas em consulados. Eu fiz o aniversário da Rainha da Holanda no Brasil, quando teve o ano da Holanda no Brasil. Então, foi um marco para a minha empresa fazer o aniversário de uma rainha. Na época era a Rainha Beatriz, hoje é o William Alexander com a Máxima, que eu conheci. Então, as coisas foram acontecendo na minha vida. Eu tive muita sorte, mas era sorte aliado à oportunidade. Oportunidades na minha vida. Quando cheguei no Brasil, escrevi um livro em 2012. Esse livro foi lançado sobre o mercado de luxo no Brasil, tendências e oportunidades, foi um sucesso, esgotou, e eu fui convidado pela Palgrave Macmillan para escrever um livro, para esse livro ser escrito em inglês, ser traduzido, mas eu tinha uma cláusula com a minha editora aqui, então eu tinha que escrever um livro totalmente em inglês para ele poder ser lançado fora do Brasil. E nós tínhamos a Copa do Mundo de 2014, que foi uma outra sorte, né? Então o Brasil era um foco. Em 2014 eu lancei um livro em inglês fora do Brasil, que fez sucesso, e as coisas foram começando. Eu fui convidado para ser o coordenador da Comissão de Luxo da Câmara de Comércio e Indústria Brasil, que é a única comissão de luxo na América Latina, e entre os membros da Câmara Francesa, nós temos o grupo LVMH, Chanel, Hermès, Air France, então são as marcas de luxo, que eu tenho contato com eles por estar na Câmara Francesa.
Na Maison du Luxe, a empresa que eu sou o CEO, nós fazemos treinamento para várias empresas do mercado de luxo, do mercado premium, fazemos consultoria, fazemos treinamentos e realizamos cursos no Brasil, na França, em Portugal e na Itália. Então, quer dizer, o mercado que a princípio era para ser um mercado do Brasil, ele foi se estendendo. Hoje eu também atuo na França. Sou professor em algumas universidades no Brasil. Eu não consigo ficar parado numa mesa, no escritório, eu não consigo ter o horário das 9 às 18. Eu tenho que andar, eu tenho que ver pessoas. Eu sinto a necessidade de ver pessoas, ter contato e escutar. Eu, quando entro no Cabify, no Uber, eu converso com o motorista, eu faço laboratório, porque conversando com essas pessoas, eu aprendo com elas. As pessoas que vão para os treinamentos, as pessoas que vão para o curso, eu acabo aprendendo. Sou membro consultor da OAB, né, na parte de moda, então eu estou na OAB também, que é uma instituição muito forte no Brasil. Estou vendo aqui numa cola para ver o que está faltando. Muita coisa! E isso é uma coisa que eu gosto também, que está me ajudando muito. Por ser CEO de uma empresa, eu não coloco todos os meus ovos dentro de uma cesta, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Eu nunca gostei de ficar dependente de nada. E agora eu estou conseguindo ver que isso é bom, né? Porque quando você tem uma coisa aqui, uma outra coisa ali, eu sou autor, então eu recebo da editora, eu sou professor, eu recebo das universidades, eu tenho a minha empresa, eu tenho várias atividades. Então, se uma não está indo bem, tem a outra. E isso me dá uma voz ativa também. No mercado que eu trabalho, no mercado de luxo, as pessoas são muito arrogantes, as pessoas são com muito salto alto. Então, eu tenho a possibilidade de dizer, esse trabalho eu não quero aceitar, esse trabalho não fala com meus valores, né? E isso é muito bom, eu aprendi isso na vida, que como profissional, quando você está dependente financeiramente, você não pode fazer isso. E uma das vezes eu fui convidado para treinar numa funerária, né, consultores, vendedores que iam vender caixões, que tinha música, que tinha lugar para botar celular, que tinha várias coisas, e eu tinha que ensinar para aquelas pessoas, porque no Brasil você morre e você tem 24 horas, e aí trabalhar a neurolinguística, trabalhar isso naquelas pessoas, porque é um ente querido. Então, a pessoa compra com música, com ar-condicionado, e eu não quero isso. O caixão? Caixão de verdade. Então, tinha música clássica, tinha ar-condicionado, tinha lugar para botar o celular, e eles falaram, você pode dar o valor que a gente paga. E eu falei, não é o valor, o valor monetário, o preço, isso não vai com os meus valores. E recusar esse trabalho, né, recusar outros trabalhos também, isso me abriu muitas portas, porque eu acredito muito que você tem que aceitar o que tem a ver com seus valores, que tem a ver com seus princípios, né? Porque senão você fica refém de tudo na vida. Então, por isso que eu tenho colegas que me perguntam, mas você dá aula, né? Você é professor, por que você vai dar aula? Primeiro eu gosto de dar aula, né, compartilhar conhecimento, e eu gosto ter essa possibilidade de não ficar refém à minha própria empresa ou ficar refém a uma outra empresa, poder falar, olha, isso eu não quero, né? Isso é muito bom. E quando você aprende isso, você não volta mais atrás. Uhum. Legal. Falando do meu histórico. Não, é bom que é muita coisa mesmo, né? Que você já fez, poxa, até da funerária a experiência você já chegou a comentar. Faço trabalhos na França, então faço treinamentos em várias empresas. Uma das coisas boas que não sou só eu, é uma equipe. Então, o sucesso, isso eu fui aprendendo, né? É muito engraçado que as pessoas perguntam, mas e a concorrência? E eu nunca fiquei olhando para os dados para a concorrência, não por ser arrogante, mas porque eu quis sempre construir, eu quis sempre fazer diferente, eu quis sempre criar. E quando você cria, se tem uma outra pessoa copia, você pode fazer diferente. Quando você está olhando muito para a concorrência, você está fazendo igual, e aí é muito mais fácil de você ser copiado. E na Amazon nós somos muito copiados. Então, uma das coisas que eu queria é não ser o foco, é trabalhar o ego, o meu e das pessoas da minha equipe, porque quando você trabalha com luxo, o ego é teu inimigo. Então, você tem que trabalhar isso. E como é que eu trabalhei isso? Então, quando tem uma entrevista na Rede Globo, em algum outro local, não sou só eu que vou, vai um membro da minha equipe. Então, isso é muito bom, porque eles se sentem parte da equipe, que é diferente de eu só falar, vocês são parte da equipe, e eu mostrar isso, vocês são parte da equipe, quando vem um contrato, quando vem alguma coisa, é de todo mundo, né?
E nesse período de pandemia, eu tenho aprendido muito com isso, porque no primeiro mês eu não estava preparado para essa pandemia, e eu acho que ninguém estava preparado, e a ficha só caiu em abril, porque em janeiro, fevereiro, embora a gente estava vendo os reflexos na China, quando a China cancelou o ano chinês, que é um marco na China, então a China cancelar o marco chinês, me bateu uma coisa, o negócio é grave. Mas aqui no Brasil, carnaval e tudo, então eu pensei, não vai chegar aqui. Depois, eu vendo a Itália, eu tenho uma prima que mora na Itália, ela falava 600 mortos, assim, é muito, 600 mortos, e todo dia ela me passava aquilo, 600, hoje foram 650, e a minha mente se acostumou com aquilo, que quando chegou 800 mortos no Brasil, aquilo ali, eu já não fiquei assustado. E eu acho que isso aconteceu com vários brasileiros, nós tivemos essa semana 1.000 mortos, a gente já viu isso na Itália, na Espanha, que a gente não se assustou, mas são 1.000 CPFs, são 1.000 pessoas, são 1.000 histórias. Né? E aí eu parei para pensar, né, porque eu tive que me reinventar muito nessa pandemia, porque a minha empresa parou, a gente parou tudo, até o nosso marketing parou, a gente resolveu não fazer marketing porque é um momento muito sensível, e então não fazemos nenhuma divulgação, nada. Então, assim, a empresa toda parada, mas uma empresa parada, como você vai fazer? Eu tenho custos fixos, então, assim, eu tenho salários de funcionários, então eu tenho muitas coisas, eu tenho uma responsabilidade, porque é muito fácil eu estar aqui, mas eu tenho pessoas que estão dependendo, entendeu? Estão dependendo do salário, e essas pessoas não têm culpa, que teve uma pandemia, né? Então, quando chegou março e abril, eu já estava um pouco preparado, e ter morado fora me ajudou muito, porque eu tenho um pouco da cultura da Europa, de não ser igual ao brasileiro, né? De não pensar no amanhã, de viver o hoje. O europeu, que eles passaram por 2 guerras mundiais, eles não pensam assim. Quando vem a palavra crise, eles ficam 2, 3 anos poupando, né? E quando eu morei em Londres, eu aprendi muito, eram 100 gramas de carne por pessoa. Então, você comprava meio quilo de carne, dava para 5 pessoas. Aqui no Brasil, eu nunca vi isso. Então, você compra 3 quilos, 4 quilos, entendeu? Porque a gente tem a cultura de soprar. E na Europa era tudo contado. Então, tinha tudo um porquê, né? Em Londres, um presidente de empresa andava de metrô, né? Aqui no Brasil, até questões de segurança. Então, quando chegou em março, que parou, eu vi que aquilo era grave, que não ia voltar em abril. Então, eu acompanhava o mercado na França, na Itália e da China, né? E eu vi, olha, isso vai até junho, julho, e pode ser que o ano inteiro. E eu vi os meus colegas empresários também pensando, não, vai voltar em abril, vai voltar em maio, vai voltar tudo normal. E eu comecei a pensar, a ficha não caiu. Então, eu acho que nós tivemos, são 3 momentos. O primeiro, o choque da pandemia, né? Você está vivendo uma realidade que a gente não estava acostumado, ninguém viveu isso para poder contar uma história, olha, foi assim, 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 e você tem que fazer dessa forma. Está todo mundo vivendo a classe A, B, C, D e E, a mesma história, né? Então, e todos os empresários, todas as empresas, e quem vai se salvar? Quem for criativo, quem for flexível. E aí vem a história da tua vida que pode te ajudar muito nisso, né? Então, no primeiro momento, eu fiquei em estado de choque, mas na minha vida eu sempre fui muito rápido. Então, todas as vezes que eu caí, né, eu acho que esse é um fator para o sucesso, é o tempo que eu aprendi isso. O fator de sucesso é o tempo que você leva para você se levantar. Você pode levar 1, 2, 5 anos, ou você pode se levantar em uma semana. Qual é o tempo que você vai levantar para você, que você vai levar para você se levantar, né? Então, quando eu tive esse baque em março, eu já tentei ver, né, como é que ia ficar, já vi, não vai voltar em abril, não vai voltar em maio. Eu tinha esse problema do salário dos funcionários. Em muitas empresas, 50%, 30%, 70% fazendo demissão. E ali foi um choque, porque eu vi a minha realidade, os treinamentos que eu dou para as empresas, né? A gente dá treinamento de excelência no atendimento, né? Então, eu estou na Câmara Francesa, eu dou aula em Portugal, em Lisboa, uma faculdade importante. Então, o meu discurso tem que estar alinhado com o que eu falo, com a minha postura, né? Não posso ser, igual nós estamos vendo aí, os influenciadores, que eles falam uma coisa, né? Mas a vida deles é completamente diferente, né? Então, primeira coisa, meu discurso tinha que estar alinhado. Então, a primeira coisa que eu pensei, o salário dos funcionários vai ter que ser 100%. E em março foram 100%, em abril 100%, e isso eu tirei uma carga das costas deles. Assim, eu fiquei com essa carga, né? Você imagina, março e abril, eles têm que saber quando isso ia voltar, mas eu vejo essa importância do líder, né? A pior coisa, você está nessa pandemia, eu estou numa situação privilegiada do que outras pessoas,
né? Mas tem gente que não tem água, tem gente do Nordeste que não tem nada. Então, eu não estou nessa situação. Eu posso escolher onde eu quero ficar, eu posso escolher determinadas coisas, então isso é um privilégio. Então, com certeza. Fazer uma doação, Felipe, é você doar tempo, é você fazer alguma coisa para o universo. E eu vi que, nesse momento, eu tinha que fazer isso com os funcionários e poder mostrar. E quando a gente voltar, lógico, eu vou cobrar deles, mas eles vão estar muito mais vestindo a camisa da empresa, não eu falando, você tem que vestir a camisa da empresa, porque eles viram que eu estava com eles. Agora, em maio, vai ser a mesma coisa. Eu não sei se em junho eu vou conseguir, eu não sei se em julho eu vou conseguir fazer isso, mas até hoje eu consegui, né? Isso foi muito importante, porque isso tem a ver com meus valores. Eles estão preocupados com a doença, com a pandemia, mas eles não estão preocupados que eu cheguei e falei, olha, vai ser 50%, eu poderia fazer isso, né? Muitos amigos meus fizeram 50% do salário, porque nós estamos nessa pandemia. E você imagina, quem tem escola, que você tem alimentação, você tem conta de cartão de crédito, isso, aquilo, você não pode chegar para essas contas e falar, vou pagar 50%, tem gente que tem aluguel, né? Você pode dizer para o proprietário, vou pagar 50%, mas ele vai aceitar, ele não vai, cartão de crédito, você vai parcelar, e aí é uma parcela que você está passando para aquela pessoa. Agora a gente está parado, mas quando nós voltarmos, nós vamos voltar, pelo menos na Amazon Lux, eu estou aproveitando esse período, para passar toda a empresa para a plataforma digital, né, para reinventar a empresa, porque o ano de 2020 é um ano de reinvenção. Eu não digo como um ano perdido, é um ano de você se recriar. Então, 2020, eu não posso contar com 2020. Os meus clientes estão sendo abalados também. Então, eu não vou... Eu tenho o Bradesco, eu tenho a Rede Globo, várias marcas, que essas marcas estão passando por isso também. O mercado luxo ele vai ser abatido de 20% a 35%, né, esse ano. Então, essas empresas não vão fazer treinamento, elas não vão ser mais como elas eram, né? Então, eu não posso ficar esperando isso. Então, a gente vai estar passando tudo isso para o digital, né? Nós vamos ter treinamentos, nós vamos ter uma sala de aula virtual. Nós temos uma vez por ano um programa em Paris. Esse programa não vai acontecer esse ano, esse foi suspenso, não foi cancelado, né? Uma das coisas boas também é você trabalhar o teu cliente. Quando você fala foi cancelado, isso não vai acontecer, ano perdido, que a gente não usa ano perdido, o ano de reinvenção, o ano de criação, né? Ele foi adiado para 2021, então os planos foram adiados. Então, a gente trabalha muito a neurociência, né? Trabalha muito isso para você não perder esses clientes que você tem. E respeitar esse momento é muito importante. Então, não adianta eu ficar mandando quando vai ser o treinamento, quando que nós vamos fazer uma reunião, quando que você... Eu não estou respeitando, né? No varejo, está todo mundo sofrendo, os shoppings estão fechados, né? E agora a gente está com uma perspectiva de olhar como é que está a China, né? Está acontecendo isso na China, mas no Brasil vai ser diferente, né? A gente não pode olhar para a China e pensar, no Brasil vai ser assim. Eu não posso olhar para a Europa e pensar, o Brasil vai ser assim, porque o Brasil, o Brasil sempre foi diferente, né? E o Brasil, eu posso falar ou você tem alguma pergunta? Porque não, não. O que eu queria falar, acho que até chegou uma primeira pergunta aqui no nosso chat interno, tá? Você comentou muito dessa questão empresário, né? Já que você tem o seu próprio negócio, de ter que se reinventar. E uma pergunta aqui que surgiu, Cláudio também, o seu xará, ele está perguntando sobre uma reinvenção do mercado de luxo, né? Quando a gente pensa em mercado de luxo, eu, totalmente leigo, tá? Eu estou pensando, poxa, em comprar uma roupa, um relógio, um carro, alguma coisa nesse sentido, ficar hospedado em um hotel, 5 estrelas, 6 estrelas, fazer uma super viagem. E como que é uma transformação de um mercado que, na verdade, ele vive muito ali realmente do consumo, da parte tangível, né? De você tocar nas coisas, ver as coisas. Como que está acontecendo essa transformação? O que você tem para aprofundar sobre isso? Da emoção, né? E é um mercado que ele vive, a gente está falando classe A e classe B, a gente está falando dos chineses, porque 35% dos consumidores do mercado de luxo no mundo, 35% são chineses. Então, eu vou explicar um pouquinho o que está acontecendo, o porquê que o mercado de luxo está na mão da China, e o porquê que a China é diferente da Europa, é diferente do Brasil, e aqui no Brasil essa reinvenção vai ser diferente, essa recriação. Então, 35% dos consumidores são chineses.
Esses chineses, eles compram na China e compram fora da China. Eles compram nos Estados Unidos, eles compram na Europa, muitos na França, na Itália, compram no Japão. Então, o mercado de luxo desses países, eles estão tá na mão dos chineses, né? Agora, com a China fechada, os chineses eles vão comprar na China. Então, o mercado de luxo na China vai ter um boom. Mas vai ter um boom porque os chineses que compravam fora vão comprar na China. Agora, existe um medo. O medo não combina com o luxo. A insegurança não combina. Então, as pessoas vão ter um receio, um medo de viajar, né? Então, o chinês vai ter um medo de ir para Paris, vai ter um medo de ir para Nova York. Então, ele vai comprar, mas ele não vai deixar de comprar. A China passou por um período, né, de proibição. Agora tá mais frouxo, mais comunismo. Então, essa cultura é muito recente. Então, eles precisam comprar para se sentir feliz, para mostrar o status social, né? Se a gente pensar nisso, a gente chega em Rússia, chega em Brasil, a gente não teve comunismo aqui, mas a gente teve uma ditadura, né? O nosso mercado, o mercado internacional, as importações, só foram abertas em 1992. Então, a gente tem um pouco disso também, né? A Rússia também tem isso também. Então, eles vão comprar muito. Então, a gente não pode comprar o mercado chinês, porque eles vão comprar na própria China. Na Europa, o mercado vai cair, porque os chineses não vão estar comprando lá. Então, França e Itália vão sentir muito, porque não vai ter mais os turistas, né? Então, o mercado de luxo na Europa, 73%, a França, a Itália, a Alemanha e a Inglaterra. Então, esse mercado vai sentir muito, vai ser diferente da China. Na Europa, ele está na mão dos europeus, dos chineses e dos americanos, que compram muito na Europa também, né? E dos japoneses. O mercado de luxo nos Estados Unidos, ele vai sofrer, né? Porque tem os americanos, tem os chineses, tem os mexicanos, né? E tem os brasileiros, que compram muito lá, né? Os brasileiros, os 5 consumidores de luxo nos Estados Unidos. E no Brasil, a gente não tem chinês aqui. Então, esse problema nós não vamos ter, né, de chinês comprando, porque o chinês não compra aqui, americano não compra aqui, europeu não compra aqui. O mercado de luxo no Brasil é só para brasileiros. Comércio local. É local, tem um pouco de argentino, um pouco de angolano comprando aqui, mas a sua grande maioria é de brasileiros. Então, não dá para comparar do Chile, não dá para comparar da Europa. Mas como que vai ser? O Brasil é um país novo, se você comparar, diferente da Europa, como eu falei, a mentalidade do europeu já passou a palavra crise, eles ficam 3 anos poupando, porque pode vir uma outra crise, e eles querem estar preparados. Aqui no Brasil, a gente nunca passou isso, o mundo empresarial, né, o corporativo, nunca passou por isso, então está vivendo isso agora, né? E não tem um exemplo, é como se a gente estivesse atravessando um rio e não sabe quando chegar lá se vai ter um jacaré, vai ter uma onça, o que vai ter, o que se pode atacar a gente, se a gente pode ficar, se a gente vai ter que proteger, e se a gente vai chegar do outro lado do rio, né? Então, agora a gente está tendo essa insegurança, né? Quando vai voltar? Volta em junho, mas volta em junho, trabalho 30%. A França voltou agora dia 11 de maio, mas voltou 30%, porque não pode voltar todo mundo para as fábricas, não pode voltar todo mundo para os lugares. Então, volta 30%, o resto trabalhando em home office até setembro ou novembro. E como eu falei, a primeira fase, você vê a realidade, a segunda, a ficha cai, você vê o que está acontecendo, e a terceira fase, né, é essa reinvenção. O que eu vou fazer? Né? Como é que eu vou me recriar? Como é que eu vou me reinventar para a empresa não morrer? Porque 30% das empresas vão falir, né? Até julho. 30% é um número altíssimo. E você falou no mercado de luxo, o mercado de luxo, ele opera, em 2019, opera com 1 trilhão de dólares, né? O mercado de luxo, ele tem um segmento de hotelaria, tem um segmento de aviação executiva. Na aviação executiva, aviação comercial, 75% dos aviões estão em solo. Então, assim, o avião não tem mais nada. Então, você tem o varejo, pelo menos aqui no Brasil, os shoppings estão fechados, vão ficar fechados até 30 de maio, né? Então, tem o e-commerce, mas não consegue segurar, né? Você tem gastronomia, né? Como é que vai ser a gastronomia agora, quando voltar? Você tem o segmento de beleza, o segmento de beleza bastante afetado, porque as pessoas não estão se maquiando em casa, as pessoas não estão vestindo roupas em casa, né? E quando voltar, né, como eu falei, 30% volta, o resto continua em casa, e você em casa você não vai se maquiar, e você de máscara, né? A mulher não vai passar um batom, a mulher não vai passar a maquiagem dela. Então, esse segmento de beleza, ele vai cair 30%. E com isso, pode ser que cria um hábito daquela mulher não se maquia mais na vida, entendeu? Ela se acostumar com... Você coloca a máscara, você coloca o óculos, você não precisa de maquiagem. Isso para a mulher, né? Que o batom é uma necessidade para a mulher. Então, assim, tem mulheres que acordam já colocam um batom, não saem na rua sem batom. Uhum.
como é que vai ser isso agora? Né? Porque ela não precisa mais usar o batom, ela tem uma máscara, ela não precisa usar mais determinadas coisas, porque a máscara, essa parte da beleza, né, ela vai tirar várias coisas e no segmento de beleza você vai perder isso. Segmento de hotelaria, como que vai ser? Porque as pessoas estão com medo de viajar, as pessoas estão com medo de pegar um avião. Se você vê o uniforme da Qatar Airways e das companhias aéreas, só no uniforme dá medo, entendeu? Porque o uniforme todo branco, Você chegou a ver já o uniforme? Não, não vi. O óculos ele é todo branco e ele tem uma máscara, só fica os olhos lá de fora. Aquele uniforme, ele dá medo. Então, se você está numa first class, numa business class, você quer experiência, você está pagando por um valor, você quer champanhe, você quer o caviar, mas você quer o sorriso do comissário, você quer que aquele comissário ria para você, você quer ter toda uma experiência, se você está indo para a França, para Paris, dentro de um avião, e essa experiência não vai ter, porque agora, na first class, na business class, você vai poder dizer que as pessoas estão com medo, não querem mais o contato, você vai poder dizer para o comissário, olha, não me sirva, eu já comi no lounge, olha, eu não quero contato, nada. E quem quiser ser servido, vai ser servido numa tábua que você coloca, você não tem um contato, nada. Então, os talheres vão ser de plástico. Então, isso não funciona muito numa first class. Você tem talheres de plástico, né? Então, essa reinvenção, ela vai ser em todos os segmentos. Como eu falei, na hotelaria, que os hóspedes agora vão ter uma preocupação. Quem ficou aqui? Qual foi o critério qual foi o protocolo de higienização que teve esse quarto? Entendeu? Porque a vacina só vem ano que vem. Agora, essa semana, teve um laboratório, possivelmente foi descoberta, mas eles vão aumentar a base de testes, né? Então, depois vão produzir em larga escala, chega mesmo em fevereiro, se tudo só chega em fevereiro e março de 2021, e a gente precisa sobreviver. Então, como que você vai sair sem vacina? Você vai sair sem querer pegar o coronavírus, mas como que vai ser essa nova realidade? É o que a gente vai conviver esse ano. Perfeito. E você falou assim de impacto, né? Acho que ficou muito claro pela conversa no setor de hotelaria. As pessoas vão viajar cada vez, pelo menos no curto prazo, né? Viajar cada vez menos e ter uma preocupação muito grande da questão de higienização dos locais que vão ficar, etc. O setor de aviação, né? Também, óbvio. Inclusive, você comentou a questão ali do serviço de bordo. Eu vi que a ANAC hoje já fez uma recomendação de suspender o serviço de bordo em voos nacionais, né? Então acho que vai muito em linha com o que você fala. E na outra ponta? Você suspender um serviço de bordo num voo nacional não tem problema nenhum. Você suspender, como está acontecendo agora, um serviço de bordo, ou você não ter o mesmo serviço numa first business class, que é o mercado de luxo, você ter um lounge, você chegar no aeroporto não ter um lounge, porque o valor o preço da passagem não caiu, né? Assim, em termos de quem comprou, quem vai viajar agora, nesse momento, já comprou, não caiu, né? Então, você tem aquele preço, aquele valor em first business class, mas você não tem um serviço, né? E as pessoas querem esse serviço, as pessoas querem ir para o hotel, né? Eu tenho um amigo que ele estava na Índia, ele estava num hotel na Índia, aí fechado a academia, fechado isso, fechado aquilo, e ele está pagando a diária lá de um hotel 5 estrelas. As pessoas não querem isso, né? Então, é uma outra realidade, mas vai ter que se encaixar também com o hóspede, vai ter que se encaixar com o passageiro, né? Isso vai ter que, também vai ter que vir de encontro com o preço vai ter que cair, né? As pessoas não vão querer pagar. Para você ter uma ideia, Felipe, isso está sendo bastante discutido, a Chanel aumentou os preços no mundo inteiro em 25%, e a Louis Vuitton em 20%. E os consumidores, os clientes estão falando, nós estamos em plena pandemia, como é que pode uma marca, né, como a Chanel, aumenta os valores em 25%, né, e a Louis Vuitton em 20% em plena pandemia, né? O mercado da China voltou e elas aumentaram, por quê? A base de lucro dessas marcas, elas vêm do mercado chinês. Tem marca que o mercado chinês representa 30%. Então, se eu aumento o meu valor na China, né, eu vou diluir meu prejuízo. Mas será que é hora de pensar nisso? Será que é hora de pensar em lucro, em prejuízo? Será que é hora de você estar analisando isso? Porque esse cliente, ele tem uma vida, ele é um ser humano, ele quer viver uma emoção, mas ele não quer sentir que ele é enganado, que ele está pagando 25%. Porque a imprensa está aí, a comunicação está aí. Então, ele vai ser, estou pagando 25% a mais, porque a empresa não quer perder tanto na pandemia. Aí você vê uma marca de luxo, uma marca premium, a Oscar, vendendo
A máscara. A máscara R$ 147, né? E o cliente ele chega e fala assim, não é isso que eu quero da minha marca, né? Então você cria um período para você fidelizar aquele cliente e de repente o cliente fala assim, eu não tenho essa marca não tem os valores que eu quero, não vou comprar mais nessa marca, porque as pessoas se sentem ofendidas. Então esse momento agora é um momento de venda, né? Nós temos 1000 mortes por dia, então eu não posso chegar, você quer comprar isso, olha, igual eu estou vendo algumas marcas, né? Marcas famosas, olha, você compra e 20% vai para uma instituição de caridade. Se quer fazer doação para a instituição de caridade, não faz venda, né? Não diz que 20% está indo para as vendas, faz uma doação, né? Não adianta você fazer uma doação e estar pagando 50% de salário para os funcionários e está demitindo. E hoje o cliente ele está vendo isso. O cliente ele entra, ele vê nas redes sociais, ele está vendo como que a marca está cuidando, né, dos funcionários, como que a marca está olhando, ela está alheia. E aqui no Brasil a gente está sentindo muito. Isso não teve na Itália, não teve na França. As It Girls, né, na França, na Itália, tiveram um papel muito importante nesse período, né? Tanto da pandemia, como agora do pós-pandemia, porque elas se colocaram no lugar da outra pessoa. E aqui no Brasil, a gente está tendo, né, esses influenciadores totalmente ali estão vendendo. Nós tivemos há 2 semanas atrás, que ela falou, estava explicando como escovar o dente, né, e ela falou que a pasta de dente dela custava $200, e eu não pensei, deve ser R$200. Depois ela falou, não, $200, mas não é tão barato, mas não é tão caro, quem for para Nova York compra. Quando você está numa rede social, você tem classe A, B, C, D. Então, aquela pessoa está vendo você, ela quer uma informação, tem que agregar valor, né? Então, você está atingindo todos os níveis. Agora, a pessoa que está vendo essa live, porque a gente pode ter classe E, pode ter classe B. Então, eu não posso chegar e falar, pode ser o meu cotidiano, mas eu não posso chegar nesse momento e que eu ando de arte, que eu ando disso, que eu ando daquilo. Não convém com isso. Então, eu tenho que somar, eu tenho que agregar. E se eu não posso fazer isso, é melhor não participar. E aqui no Brasil, eu estou vendo muito isso. Um nome eu posso falar, né, que é a Gabriela Pugliese, assim, que dá saúde. Como uma pessoa da saúde, uma influenciadora, faz aquela festa depois que teve o Covid, entendeu? Então, essas pessoas não têm coração, essas pessoas não estão fora da realidade. Então, aqui no Brasil, a gente está vivendo um momento muito difícil. Hoje eu recebi o relatório de vocês, da XP, falando de política, né? Falando como é que a sociedade está vendo, o governo, como é que está vendo tudo isso. E na França, na Espanha e na Itália, teve o problema da pandemia, mas o governo estava lá com eles, as pessoas estavam lá. E aqui no Brasil, a gente está vivendo praticamente 2 pragas, entendeu? Então, é uma crise política e o problema de saúde. A gente não tem um ministro da saúde, né? A gente está no pico, no máximo da pandemia. E quem é o nosso ministro da saúde? E isso, Felipe, vai ter um impacto lá fora, vai ter um impacto no mercado de luxo brasileiro lá fora. Por quê? As pessoas não vão querer aceitar, turistas brasileiros não vão querer aceitar, né, comprar marcas brasileiras, porque isso queima um pouquinho a marca, né, queima um pouquinho do Brasil, que nesse momento tão crítico, né? Então, parece que o brasileiro está na praia, não está preocupado com isso. Então, na quinta-feira da semana passada, o Brasil foi notícia por 5 minutos na BBC de Londres, só falando mal. 5 minutos é muita coisa. Então, o que te cria? Qual a imagem que te cria para o britânico, que já está agora, né? O brasileiro não pode entrar na Inglaterra, né? Então, os outros têm que ficar 14 dias. Então, isso é muito ruim para a gente. E, Cláudio, deixa eu só voltar aqui. A gente falou um pouquinho aqui dos setores mais impactados, né? Daí eu tenho outra pergunta para fazer para você. Quais são os setores que eles mais se beneficiam? Lógico, é difícil você se beneficiar num momento como esse, né? Mas a gente sempre vê a frase onde a crise é a oportunidade. Quais setores que você vê que tem uma maior possibilidade de se reinventar em um momento como esse? A gente fala muito, de uma forma geral, de e-commerce, né, que é uma coisa que cresceu muito. Isso encaixa no segmento de luxo? É uma coisa que não encaixa? Como que funciona
funciona isso, falando especificamente de luxo mesmo? Encaixa no varejo. Então, o varejo está se adaptando agora e vai ser e-commerce. As pessoas, nesse primeiro momento, vão ficar com medo de sair, né? Não vai ter mais essa experiência. Aí eu posso dar um exemplo, como você falou, eu não vejo se beneficiar, eu vejo aproveitar a oportunidade, né? Então, a Porsche, ela teve 113% de lucro comparado a 2019. Os 3 primeiros meses da Porsche no Brasil, janeiro, fevereiro, março, foi 113% a mais do que 2019. Por quê? Porque as pessoas querem comprar um carro, as pessoas vão querer construção civil, as pessoas vão querer uma casa melhor. As pessoas estão em casa e elas estão pensando, eu quero uma casa melhor, eu quero móveis com design, eu quero ter isso. Então, são segmentos que eles vão sair, né? O segmento de construção civil. Se você pegar e analisar na própria China, o segmento de construção civil foi 20, não sei se foi 21 ou 37%, até vejo, em relação aos 21 meses, os últimos 21 meses. O segmento de veículos foi o melhor dos últimos 21 meses na China, a construção civil 37% melhor do que os outros meses, né? Então, você vê que esses segmentos de veículos, essa semana, hoje é quinta-feira, na terça-feira, a BMW lançou um carro no Brasil, R$297 mil. Esse carro foi lançado pela primeira vez, venda no Instagram e no Mercado Livre, né? Então, uma marca, né, com a BMW fazendo venda de carro no Mercado Livre e no Instagram, né? Então, assim, um carro de R$297 mil. Então, as empresas estão se reinventando. Então, eu vejo segmento de veículos, né, como eu citei, a Porsche com 113%. E é um pouco difícil, porque quando você tem 113% de aumento, isso foi um recorde no mundo, no Brasil foi um recorde no mundo para a Porsche, e você não pode divulgar isso nesse momento. Você não pode dizer, estamos felizes, nós tivemos nos 3 primeiros meses do ano 113%, né, de lucro comparado a 2019. Né? Então, mas a Porsche teve isso, as outras marcas estão, não falo 113%, mas está tendo uma venda. Construção civil vai ter um boom também das pessoas comprarem casas, comprarem apartamentos melhores, né? Porque agora estão pensando, pode ter uma outra pandemia, uma outra coisa, vou precisar ficar em casa, eu quero ficar em casa confortável, vou comprar móveis, né? Então, eu vejo esses segmentos, não é que eles vão sair melhor da crise, eles já estão Uhum. O consumidor de luxo já está com outro olhar para esses segmentos. Legal. E você tem o de saúde também, que vai ter uma preocupação com saúde. Então, um plano de saúde, eu não quero esse plano de saúde, eu quero aquele plano de saúde que me dá você viajar, né? Muita gente viajar, agora você vai saber qual é o hospital que eu vou ficar. Então, no segmento de saúde também, no Brasil nós temos bons hospitais, né? Mas tem hospitais que são a parte de luxo do hospital, é como se fosse um hotel 5 estrelas, você se interna, você tem várias salas, você pode receber, você tem massagem, você só não tem champanhe, porque ninguém está no hospital para celebrar. Mas você tem vinho, você tem vodka, né? Você tem um massagista, você tem uma comida gourmet que você pode pedir de um restaurante. É como se fosse um hotel. Então, se você teve um infarto, você teve um derrame, você precisa ficar no hotel, você precisa ficar no hospital, você não vai ficar naquele hospital, sentir que você está no hospital. E isso já acontece no Brasil. Muito mais pessoas vão querer isso agora, né? Então, elas vão ter essa preocupação com saúde. Até porque a gente ultrapassou a barreira no mundo inteiro, né, da vida de 100 anos. Para você ter uma ideia, na Inglaterra, a rainha da Inglaterra, quando uma pessoa completava 100 anos, um britânico, né, ela escrevia uma carta a punho e mandava para o britânico. Então, ela escrevia uma carta e assinava e mandava, porque 100 anos é uma comemoração, né? E aí passou a ser um número tão grande que ela passou para 110 anos. E aí as pessoas começaram a reclamar, poxa vida, agora 100 anos, agora vou ter que esperar 110 anos para receber uma carta, porque a rainha também não vai ficar todo dia escrevendo carta. Mas só para você ter uma ideia, que aumentou esse número. Há 20 anos atrás, você não estava com tanta facilidade, uma pessoa com 80, 90 anos. E hoje isso é muito fácil, as pessoas com 90, com 100 anos. Sim, é cada vez mais comum mesmo. Teve uma pergunta aqui, Cláudio, uma pergunta da Lorena. A pergunta dela é a seguinte: a gente já viu tá um pouquinho longa, eu vou resumir, tá? Mas o racional da pergunta aqui é a seguinte: vimos nos últimos anos o crescimento de plataformas de empréstimo de roupas de luxo. Acho que isso era muito mais no mercado feminino, né? Que ao invés de você
ir comprando toda vez uma roupa nova, e eu até vi algumas reportagens sobre isso, de empresas, startups que criaram plataformas para as pessoas elas trocarem as roupas, né? Como isso seria, como que isso impacta o mercado de luxo? É uma, entre aspas, ameaça? Ameaça eu não digo, né? Porque as pessoas, alguém tem que continuar comprando para poder emprestar para os outros, né? Mas como que é a visão nesse sentido? Isso não é uma ameaça e vem com essa nova realidade, com essa nova leitura do mercado de luxo, falando de sustentabilidade. E aqui no Brasil está um pouco atrasado. Na Europa, isso já acontece. Então, você tem um empréstimo que você vai naquela boutique, naquela loja, né, ou pelo site, e você tem um empréstimo, você usa, seja roupa ou seja bolsa, e você devolve, ou você troca uma roupa pela outra do mesmo valor. Então, esse é um ponto, e você tem o second hand também, que você vai lá e você compra, né? Na Europa, nos últimos 10 anos, isso já está acontecendo. Na França, então, as pessoas estão comprando isso, e isso está falando todas as classes sociais, porque você tem uma roupa, e aí você comprou uma outra coleção, aquilo ali não cabe mais no teu espaço na tua casa, você não vai usar mais, então você está reciclando aquilo ali, você está fazendo uma outra pessoa feliz. E quando você faz uma outra pessoa feliz, a felicidade volta para você, porque é uma roda, isso gira, né? Essa é a mentalidade de um europeu. Aqui no Brasil, né, agora, né, esse ano que as pessoas estão pensando um pouco isso. Mas aqui no Brasil as pessoas ainda pensam isso. Eu vou comprar uma roupa second hand, eu vou pegar uma roupa emprestada, quer dizer que eu não tenho dinheiro, né, porque o luxo ele tem a ver com conquista, o luxo ele tem a ver com emoção. Então eu estou ganhando, eu tenho a ver com status social. Então se não é essa a minha emoção, eu não vou fazer isso. Como eu falei, na Europa você faz isso, a roda girar. Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil você pensa também qual é a energia dessa pessoa. Eu não quero comprar uma roupa, de repente uma pessoa que morreu, isso não vai me trazer sorte, de repente uma pessoa que não teve sorte na vida, né? Então a mentalidade é totalmente diferente. O brasileiro ele não pensa em sustentabilidade igual o europeu pensa. Eu não estou fazendo uma crítica, eu estou falando, né, como é a realidade, são culturas. Nossa cultura é totalmente diferente da cultura do europeu, né? Então agora, eu acho que nesse momento agora de pandemia, sofrimento, tudo, as pessoas vão começar a pensar mais nisso, de comprar uma roupa, mas eu não vejo a classe A no Brasil comprando second hand, eu vejo bolsa emprestada, mas elas não gostam. Na França, as pessoas falam, essa aqui é emprestada, eu comprei na loja tal, isso, aquilo. Aqui não, as pessoas escondem porque tem esse receio de pensar, ela não tem dinheiro para comprar uma bolsa, ela pega emprestado. Que é uma mentalidade errada, porque às vezes você vai comprar uma bolsa, né, e você vai usar 2, 3 vezes, então você aluga, você usa, você aluga uma outra, você usa, aluga uma outra, né, e ninguém tem nada a ver com a sua vida, mas aqui a gente no Brasil, a gente tem muito essa necessidade de prestar conta, né, então você vê nas redes sociais, se a pessoa está na Renner, está na Marisa, ela nunca tira uma foto, bota no Instagram, mas se ela está na Valentina, se ela está na Dior, ela faz questão de tirar uma foto e botar nas redes sociais dela. Se ela viaja first ou business class, ela tira uma foto e coloca, mas se ela viaja na classe econômica, ela não tira foto nenhuma, né? E o que é legal, né? Eu vejo isso na Constância Pascolato, eu adoro a Constância Pascolato, ela é uma pessoa assim, ela vai na 25 de março, e o fato dela ir na 25 de março não quer dizer que ela tem menos dinheiro, quer dizer que ela tem o poder de escolher, e isso é o luxo. Você poder escolher se você vai querer comprar uma coisa da 25, se você vai querer comprar uma coisa de uma marca de luxo, se você hoje, de repente, quer fazer uma viagem, mas você não pode fazer uma viagem first class ou business class, você vai na econômica, e você está tanto feliz na econômica como na first, você sabe, isso é flexibilidade, né? E você não tem essa vergonha, porque o teu dinheiro continua o mesmo, você não tem essa necessidade de ficar dizendo, viajei na econômica, eu viajo sempre na first, não. Né? O mundo é flexível. E o legal é como você pode fazer isso. Né? Eu fiquei no hotel 5 estrelas, mas você fala, essa viagem eu estou no hotel 4 estrelas, essa viagem eu estou num hotel mais econômico, porque a minha prioridade é a gastronomia, quero ir em restaurantes melhores. Então, quando você fala isso, você está passando segurança para uma outra pessoa. Poxa, ele pode num Six, ele pode ir. Tem pessoas que sabem, Felipe, que são bússolas na nossa vida, né? E assim, a Constância Pascolato, eu adoro, assim, ela é excelente. Participei de palestras com ela na Câmara Francesa e ela não te decepciona. O Nizam Guanais também. O Nizam Guanais, ele falou que ele tinha. Eu fui no escritório dele, sentei na mesa dele, na cadeira dele, no escritório dele, sei lá quantos metros quadrados, acho que era 2.000 metros quadrados. E agora ele passou para o escritório de 57 metros quadrados, porque ele falou que a casa dele ficou grande, ele mora numa casa do Chateaubriand,
E há 20 anos ele falou assim que ele não quer, ele tem apartamento em Nova York, ele tem apartamento em Paris, ele tem essa casa, aquele escritório de 2000, ele falou assim, eu vivo numa bolha, e eu quero sair dessa bolha. Eu achei bonito isso. E aí ele foi para o escritório de 57 metros quadrados, agora ele tem uma casa, um apartamento com a Donata melhor. Isso é bonito, porque você tem a possibilidade, mas você está se reinventando, você está procurando ser uma pessoa melhor, né? Então, você está olhando o luxo com outro ângulo, né? Para onde eu estou indo? Qual é a minha missão de vida aqui? Então, achei isso muito bonito. Então, essas pessoas, eu acho que elas são bússolas, elas mostram, olha, esse é o caminho, né? O caminho não é mais isso, você vai morar numa casa de 5.000 metros quadrados, você vai ter 8 funcionários, mas é só você e a tua esposa, né? E quando você chega, não, eu não quero isso. Então, você está passando pelas pessoas, né, que vão visitar você, que tem contato com você, uma outra realidade, elas vão passar a respeitar você, vão passar... que isso é uma coisa muito importante, é você ter o respeito das pessoas. É igual... o Nizam sabe que eu estou falando isso dele, vou falar nas minhas palestras, né, mas, assim, eu tenho respeito por ele, eu tenho respeito pela Constância Pascolato, eu tenho respeito pelos Gilles Sepulvesas, que, sabe, o cara ganha 1,5 milhões de euros em cada livro, mas... o cara é simples quando ele é para ser simples, ele é sofisticado quando ele é para ser sofisticado. Isso é o verdadeiro luxo. Perfeito, Cláudio. A gente está aqui já perto do horário. Poxa, a gente tem mais algumas perguntas aqui, mas para encerrar, Cláudio, você comentou um pouquinho da sua empresa, né? O que é a empresa? Estou até dando uma olhada aqui no site. Tem alguns cursos, eventos. Como que funciona? Quem quiser falar com o Cláudio e ir atrás um pouco para entender um pouco mais desse mercado, consegue dar um briefing aí para o pessoal? Assim, nós fazemos treinamentos, nós fazemos cursos. Agora, nós vamos ter um curso que está entrando em agosto, que vai ser totalmente online. Nós fazemos um curso na França, esse curso está passando também online, com profissionais, né, da França, né? Como eu falei, nós somos uma equipe. A gente tem o Frederic Parlon. O Frederic Parlon, ele é o CEO da Royal Limoges. Ele é a 5ª geração da família, então ele está na França, ele fala português. Ele foi presidente do Comitê Colbert. Quem são os nossos profissionais? São pessoas que atuam no mercado de luxo. Então, tem o Luiz Cláudio Began, que é o presidente da Maison Baccarat no Brasil. Então, quando você faz um curso na Maison do Luxo, você está fazendo um curso com profissionais que atuam no mercado de luxo. Porque qual é a diferença? E eu vi muito isso, porque, Felipe, eu saí do profissional e eu tive que ir para o acadêmico. No acadêmico, eu via muitos professores que chegavam lá e davam coisa de 5, 10 anos, né, que já não era mais aquela realidade. Né? As pessoas tinha um professor que falava da pirâmide de Maslow de 1968, não tinha Google, não tinha Facebook, não tinha nada. E quando você tem um profissional do mercado, igual a gente está fazendo agora, toda a nossa plataforma está passando para digital, eu estou conversando com eles para falar a realidade pós-Covid. Então, todo o nosso programa, que foi até março, a gente teve nosso último curso, nós trouxemos um cara da Disney para dar excelência no atendimento na Disney. Como é que a Disney faz? Se esse curso fosse de novo, agora a gente desse, ia ser totalmente diferente. Então, a gente está se readaptando. Então, uma pessoa que ela quer fazer um curso na Maison do Luxo, ela trabalha no mercado, então ela quer dar um upgrade na carreira dela, ou ela quer entrar para o mercado de luxo. E agora, essa turma que nós vamos entrar agora em agosto, que as pessoas reclamavam muito do nosso preço, porque é um valor diferenciado para um curso, porque é um curso no mercado de luxo, a gente também tem que nivelar a turma. Mas agora é diferente, agora os nossos preços, eles vão ser um valor totalmente coronavírus. Então, quem nunca teve possibilidade de fazer um curso na Maison do Luxe, né, vai poder fazer um curso agora que custa 1/4 do valor, que os mesmos professores vão estar assistindo uma aula de casa. Então, isso é uma reinvenção. Né? Então, nós temos o webinar na Câmara Francesa, então, lá eu tenho pessoas da França, eu tenho pessoas de Portugal, da Alemanha, então, esse é um teste de mercado. Plataforma, né? Como é que é a plataforma, porque o online é diferente de você estar olhando na pessoa. Por exemplo, agora eu não estou vendo as pessoas, eu não estou vendo se elas estão gostando, se elas não estão, mas quando presencial eu olho, e aí eu trabalho muito a neurociência. Quando elas estão gostando, o olho está brilhando, eu estico determinado assunto, quando eu vejo que está um pouco, depois do almoço, as pessoas estão cansadas, são assuntos curtos, então eu consigo fazer isso. No online não tenho essa possibilidade, eu não tenho essa ferramenta, eu não estou olhando, né? Então eu vou precisar me reinventar e eles vão precisar também, né? Então a gente vai ter que ser
atraente